toda a informação. Tá? Então, quando é dito que quando é dito que Sara é meia-irmã de Abraão, não há mentira. Certo? Não há. Bom, irmãos, aí ele saiu do Egito. E agora a gente vai trabalhar hoje um texto, irmão, que eu estava pensando. Esse texto aqui tem algumas aplicações que a gente precisa pedir a Deus sabedoria, sabe? E porque ele vai ter alguns princípios aqui que são sérios. Mas que se nós não tivermos sabedoria, se nós usarmos a esperteza da carne, a gente pode tentar fundamentar uma esperteza da carne em cima de um princípio bíblico. Isso não é bom. Eu não gosto de omitir nada da igreja. Certo? Tem certas coisas que a gente estuda, que a gente sabe, e que não é necessário dizer aqui, a não ser que alguém fale, mas aí eu não vou ser pego de surpresa, e os irmãos que estudam comigo também não vão ser pego de surpresa. Saberão defender a igreja, saberão dizer o assunto. Por exemplo, eu poderia perfeitamente nunca ter falado de reserva mental para a igreja. Certo? Mas nós temos textos na Bíblia onde esse princípio é aplicado. E a gente tem um princípio que a gente pode aplicar na reserva mental até hoje em dia, não é? E agora, a reserva mental tem que ser usada em certas condições. No caso de Davi, no caso de Abraão, preservação da vida. Até porque você tem que ter essa percepção, porque senão você vai começar assim, mas Abraão mentiu, então eu não posso mentir também. Ele não mentiu, né? Ele não mentiu. Que isso é bom que se fique dito logo de começo. Como também Deus não mandou Samuel mentir. Não é? Agora aquela questão, não é interessante a pergunta, a revelação de todas as informações. Esse texto de Gênesis 3, ele vai trazer um princípio, sabe? Que tem uma carga de seriedade, como a questão da reserva mental. Tá? A gente vai ver. Tá bom? Então, vê só, irmãos. O texto começa dizendo assim, forma que Abraão saiu do Egito. Mas quando Abraão sai do Egito, ele vai para onde? Ele vai para o Neguebe. Então é interessante que Abraão ele volta novamente, entendeu? Para a caminhada original dele. Porque se você ver aí o 12:9, quando ele sai lá do cavalo de Moré, não é? Ele vai lá para Siquém, o verso 7, o Senhor aparece a ele, edifica-se um altar, e ele vai para o oriente de Betel. E de lá ele continua na direção do Neguebe, o 12:9. Quando você vê o 13:1, ele sai do Egito e volta para aquela rota, entendeu? Que ele tinha se desviado por causa da fome. Ele volta. Na minha tradução tem banda do sul. Entendeu? Então observa cá. Só que veja só. Quando ele sai do Egito, sai quem? Sai ele, sua mulher e tudo que tinha. E Ló com ele. Ló continua com ele. Só que a gente vai ver aqui, irmão, que vai começar a ter um probleminha aqui. Não é? Antes do problema, a Escritura vai descrever tanto Abraão, como a Escritura vai descrever Ló. E ambos têm algo em comum, né? Observa, a Escritura vai dizer que Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Muito rico. Porque se você observar, o Senhor está enriquecendo Abraão já em alguns momentos, né? Volta aí para o 12. O 12:4, não é? Quando Abraão, não é? Sai lá de Harã. 12:4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo a Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, os escravos. Então Deus enriquece Abraão em Harã. Lembremos que quem é que sai de Ur? Quem é que sai de Ur, irmãos? 11:31.
Tera, Abraão, Ló, certo? Tera, Abraão, Ló e Sarai. Vão para Harã. Em Harã, Tera morre, não é? E em Harã, a gente tem sim aquela questão que eu já falei, que Estevão diz que houve um chamado em Ur, mas o 12:1, 2 e 3 fala que o Senhor chamou em Harã. Então pressupõe que foram dois chamados, tá? Então observa, quando Abraão sai de Harã, Abraão sai rico. Deus enriquece Abraão em Harã, certo? Só que Deus também vai enriquecer Abraão aonde? Na saída do Egito. Entendeu? Deus está enriquecendo Abraão. Quer dizer, se Abraão, porque como é que a gente sabe? Observa aí. Quando a gente vê aqui o 12:16 no Egito. 12:16. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelha, boi, jumento, escravos e escravas, jumentas e camelos. Deus enriquece Abraão no Egito com mais o quê? Ovelha, boi, jumento, animais escravos, tá? Animais escravos. Agora é interessante que você vê aqui, ó, o 13:2 vai dizer que ele possuía gado, esse gado dele foi aumentado e muito, certo? Esse gado dele foi aumentado e muito, certo? E ele também tem o quê? Prata e ouro. Então, agora imagina aí a comitiva. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel. Ele vai para o Negueb e do Negueb ele vai para Betel. Mas quando você olha, volta lá para o 12:8. Volta para o 12:8. Abraão está voltando para onde? Hein, irmãos? Abraão está voltando aonde? O que é que aconteceu lá em Betel? Ele fez o que lá em Betel? Hein? Armou sua tenda. E fez o quê? E edificou um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Ele está voltando para o lugar de quê? De culto. Ele está voltando para o lugar de culto. Certo? Ele vai para o Negueb e ele volta para Betel. Certo? Que é o que vai dizer o texto, né? Até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. De novo. Agora, vamos lá. Nesse período que ele aqui do 12:8, né? Isso. Ele invocou aqui o nome do Senhor. Aí ele foi lá e desceu para o Egito. Por causa da fome. Nesse período, ele não invocou o Senhor? Não, ele invocou sim, que ele adorava a Deus. Só que não havia a questão do altar, né? A Escritura não menciona a ideia do altar. Ele fazia isso na tenda. Agora é interessante que quando ele volta para Betel. Para o lugar onde ele invocou o nome do Senhor. Então ele fazia um culto devocional em casa, né? Entendeu? Aí veja só, irmão, vamos lá. Ele volta, certo? E ele vai invocar o nome do Senhor lá. Aí a Escritura agora vai falar de Ló. Veja aí o verso 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado e tendas. Não é dito que Ló tinha ouro e prata, mas Ló tinha animais. Certo? E são justamente os rebanhos que vai ser o motivo da contenda. Tá? Porque observa aí, ó. O verso 6 vai dizer que a terra não podia sustentá-los, porque era muito gado. Entendeu? Para que habitasse junto, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Aí por causa disso é que vai haver contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Aí nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Então começa a haver contenda aqui. Certo? Começa a haver contenda, porque ambos eram muito ricos. Abraão possuindo ouro e prata, Ló só descreve ele possuindo animais. Mas o motivo da contenda é por causa dos animais.
Só lembrando uma coisa cá, que Ló é o quê? De Abraão? Sobrinho, né? Sobrinho. Certo? Aí vê só, irmãos, no verso 8, a gente tem uma fala de Abraão em relação a Ló. Ele vai dizer: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Bom, é aqui que eu quero parar um pouquinho e considerar algumas coisas aqui. Certo? Vê só, irmãos. E aqui, obviamente, eu espero que haja maturidade. Eu espero que haja maturidade da gente, certo? Principalmente o 9, né? Que haja maturidade da gente. Porque, vê só, o que é que acontece? Irmãos, tem situações que tem caminhos que você deve seguir. Tá bom? Tem situações que tem caminhos que você deve seguir. Talvez alguém aqui que fosse intermediar essa briga, não é? Talvez aqui que eu visse o Abraão com Ló, ambos eram parentes, certo? Eu estava lendo um comentário hoje à tarde, o comentarista está dizendo: não, porque Ló cresceu os olhos, Ló escolheu a melhor terra que tinha, tentando passar a ideia que Ló foi um cara egoísta e não tão temente a Deus. Mas não é isso não, irmão. Abraão chega para Ló e diz: ó, é o seguinte, tu quer ir para onde? Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe aí o que tu queres. E Ló escolheu. E quando a gente vai ver a história de Ló, entendeu? A Escritura vai dizer que Ló se afligia, não é? Ele ficava aflito por causa da conduta e o modo de viver lá de Sodoma e de Gomorra. Então a gente está diante de um homem justo. Entendeu? E observa que a briga não foi entre Abraão e Ló. A briga foi entre quem? Os pastores de ambos. E por quê? Porque era muito gado, era muita ovelha, era muito bicho. Era muito bicho. Certo? Era muito bicho. O pessoal comenta que Jó não era eleito. Não é que ele não era eleito. Ló, não era que Ló não era eleito, entendeu? Era que, vai dizer que ele, como você, ele cresceu o olho, aí pegou a melhor terra. Não, ele não pegou. Abraão disse: escolhe. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, é para um detalhe aqui. Por exemplo, se alguém fosse aconselhar, talvez o aconselhamento seria da seguinte forma: olha, vocês dois são tio e sobrinho, vocês dois são dois homens temente a Deus, entendeu? Vocês já estão tendo uma certa caminhada juntos, certo? Ló saiu de Ur, foi para Arã, certo? De Arã foi para o Negueb. Mesmo que não se fale de Ló no Egito, certo? Mas pressupõe que Ló foi, porque a razão deles descerem para o Egito era fome. Pressupõe que Ló também foi para o Egito. Não está registrado, pressupõe que foi. É até entanto que o quê? Não é? É até entanto que o quê? Que observa, saiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele, dando a entender que Ló estava com ele, quando ele saiu do Egito para o Negueb. Até porque Ló tinha como autoridade Abraão. Sim, e estava acompanhando, certo? Então, observa, mas é interessante aqui, é a resolução de Abraão, aqui. E aqui, irmãos, eu quero falar isso aqui, que não haja esperteza da carne, da parte de ninguém, entendeu? Em resolução de conflitos. Porque, observe, alguém poderia dizer para Abraão e para Ló: vocês são parentes, vocês são dois homens temente a Deus, entendeu? E um comando de Abraão e um comando de Ló para os pastores, os quais eram escravos, tá? Seria perfeitamente obedecido.
O que eu quero dizer é que tinha essa outra maneira de resolver. Mas a maneira que foi resolvida foi outra. E aqui que eu quero dizer, que observa, por que Abraão resolveu de outro jeito? Será que Abraão ficou com raiva? Não, porque quando a gente vai ver na continuidade, quando a gente estiver estudando, quando Ló é aprisionado, quem vai livrar e socorrer Ló é quem? Abraão com o exército mercenário que o servia. Que ninguém imagina que Abraão está seminômade no meio do deserto, no meio do nada, só ele Sarai, e ele não tem um exército contratado. Ele tem sim um exército contratado. Eliezer Damasceno mesmo servia a ele nesse sentido. Entendeu? Então observa, ele vai com um exército para livrar Ló. Então não é questão de raiva. É questão que nesse caso aqui a solução para resolver o conflito de ambos era a separação. Não era nem a resolução para se viver junto, era a separação. E por que é que eu estou dizendo aqui que a gente deve ter sabedoria para não usar a esperteza da carne? Porque você vai ver na Escritura determinadas situações que a resolução do conflito é, para disso, deixa de besteira, a gente está diante de pessoas crentes, entendeu? E faz o correto, vamos andar todo mundo junto. Mas nesse caso aqui não foi isso não. Nesse caso aqui foi, tu quer ir pra onde? Pra quê? Pega o beco e vai embora. Eu vou pra cá. Até eu acho que a percepção de Abraão, que mesmo eles repreendendo os pastores, ele viu que o conflito não ia... Tem essa questão de diferença, mas é interessante que eu quero só destacar isso, é justamente isso, como Abraão resolve isso aqui? Entendeu? E aqui, irmãos, é mais ou menos aquela questão, tem certas situações, sabe, que a gente tem que entender da seguinte forma, qual é o objetivo maior? Eu me lembro de uma coisa que Jesus falou, aquele que amar mais pai, mãe, mulher, filho, marido, quem quer que seja, mais do que em mim, não é o quê? Oi? O próprio Senhor vai dizer o quê, Não penseis que vim trazer a paz, vim trazer o quê? Espada. Por quê? Porque por causa do Evangelho, por causa haveria certas situações que teria que ter separação. Agora, quando eu estou dizendo que a gente deve ter cuidado com certas coisas, porque a gente tem que orar a Deus, sabe, irmãos? Quando a gente está diante de um conflito, feito Abraão estava, para ver naquela situação qual é a resolução correta diante de Deus a ser tomada. Abraão aqui tomou essa solução. E observa que essa decisão que Abraão tomou diante de Deus, ela não foi tida por errada. Entende? Mas em outras situações, a decisão não seria essa. A decisão seria, bora conciliar. Até porque quem está fazendo essa confusão são escravos. E você tem autoridade sobre os seus, eu tenho autoridade sobre os meus. E naquela época, se o escravo não obedecesse, Mas é interessante que ele toma essa decisão aqui. Entendeu? Ele toma essa decisão. E observa, ele vai dizer o 6, o 9. Acaso não está diante de ti toda essa terra? Peço-te que te apartes de mim. Ou seja, vamos se separar. Vamos se separar. Alguém poderia dizer, é motivo para tanto? Um homem que saiu lá de... Porque lembremos que ele sai de Ur com Tera, não é? Sai de Ur, vai para Arã, sai junto de Arã, vai para o Egito,
sai junto do Egito. Quando chega nessa situação aqui, que os pastores estão brigando, Abraão chega e diz: peço que te aparte de mim. É lógico que o texto não nos informa, certo? É lógico que também isso aqui Abraão está sob a orientação do Senhor, entendeu? Para Abraão tomar essa decisão, que a gente, olhando o texto, poderia dizer: é para tanto. Mas é interessante que o Senhor Deus não reprovou essa decisão de Abraão. E é interessante, quando você toma uma decisão assim, né? Desse naipe. Você mais na frente, você começa a observar que ela não foi tão radical. Mas é justamente isso que eu estou dizendo. Qual é a necessidade da oração? Qual é a necessidade do discernimento? Porque em determinadas situações, essa decisão aqui seria errada. Em outro contexto, essa decisão seria errada. Nesse contexto aqui, a decisão de vamos tentar ficar junto, seria errado. Fala, meu irmão. Daí para frente, acabou o conflito? Sim. Sim. Não foi. O que eu estou dizendo é o seguinte: nessa questão aqui, essa decisão foi correta. Porque eu estou dizendo que alguém poderia perguntar da seguinte forma: se são os escravos dos dois que estão brigando, eles, como senhores, eles poderiam acabar a briga. Entendeu? Porque a briga não é entre Abraão e Ló. A briga é entre os escravos, que os pastores eram escravos, pastor de Abraão e pastor de Ló. Ou seja, não teria nenhum trabalho de Ló. Bota os teus escravos no lugar deles, que eu vou botar o meu. Acabou. Mas a resolução aqui não foi essa. Mas será que eles fizessem assim, será que sanava mesmo? É porque o que eu estou querendo dizer para os irmãos, sabe, irmãos, é da seguinte forma: que a decisão que a gente tem que tomar na vida, decisões radicais que a gente tem que tomar na vida, tem que ser debaixo de muita oração. E tem que ser debaixo, sabe, olha, é aquela questão, a gente tem que orar a Deus, para Deus nos dar olhos de Eliseu. Estão lembrados de Eliseu? Estão lembrados de Eliseu? Com Geazi, sair da tenda. Aí Geazi diz: eita, meu senhor, já era. Olha os nossos inimigos ao redor. Eliseu sai da tenda e diz: Senhor, abre o olho dele, para que ele veja que os que estão conosco é muito maior em termos de número do que aqueles que estão contra nós. Mas observa aqui, qual é a ideia do texto? Que a visão de Geazi é limitada. A visão de Eliseu é maior. Essa atitude aqui de Abraão nesse contexto foi correta. Mas já em outras situações não. Por exemplo, não é mesmo como isso é engraçado? Era natural. Não é que no mundo antigo que o escravo era a extensão do seu senhor, não é? O útero da escrava é a extensão do útero da dona dela. Por isso que Sara olha para Abraão e diz: deita com H. Entendeu? Eu já ouvi coisa do tipo: ele adulterou. Isso é besteira, a questão não é essa. A questão que, naquela época, a mentalidade é essa. Até então que quando você vai ver Jacó, vê mesmo Jacó, as duas concubinas de Raquel e Lia deram filhos a Jacó, que são os 12 patriarcas, e o Senhor não repreendeu. Já no caso de Agar, entendeu? Gerou a confusão. Tudo bem que o Senhor deu uma bênção específica para Ismael. Certo? Quando o Senhor Jesus encontra Agar, a gente vai ver tudo, quando a gente chegar no texto vai estudar isso. Vai ter uma bênção específica. Mas observa que a própria atitude de Sara lhe gerará ciúme. Vê mesmo que doideira. Você não vai ver isso em Leia e Raquel. Você vai ver Raquel ficando triste porque Deus fechou o ventre dela. Mas você não tem uma ciumeira com as concubinas. Já com Sara você teve a ciumeira com Agar. Então a pergunta é:
Será que a atitude de Sara foi correta? Não foi. Mas a pergunta é, mas não seria um modo natural da circunstância da época? Sim, porque Jacó fez isso. O patriarca Isaac não é dito que ele teve relações com concubinas. Mas quando você pega a história de Rebeca, que a gente vai ver isso também, quando Rebeca sai da casa do seu pai, sai com Rebeca as concubinas. Entende? Então a questão é, em determinado momento, essa postura foi considerada correta. Em outra situação, tal postura não é. Então a pergunta é, o que é que eu vou fazer, Senhor? Orar e fazer a leitura do tempo. Não é do tempo meteorologicamente falando não, tá? É da circunstância, pedir a Deus sabedoria para dizer, Senhor, o que é que eu vou fazer? Abraão aqui, obviamente, ele deve ter orado a Deus. Para ele ser tão enfático para Ló. Só uma observação. Quando Deus chamou Abraão, depois que Terra morreu, ele disse para ele sair não só da parentela, da cidade da parentela, na casa do pai dele. Ló ainda foi com ele. Né? E mais na frente a gente vai ver que vai acontecer esse conflito para poder se separar. E Deus só vai mostrar a terra prometida a Abraão depois da separação dele. Sim, mas é justamente o que eu estou dizendo, irmão, que observa, você tem algo aqui que faz com que Abraão analise uma série de coisas para tomar essa atitude, compreende? Que em outras situações, essa atitude de separar, talvez não seja o correto, tá me entendendo? Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que analisar a coisa de forma, porque por exemplo, vamos botar isso no nosso dia a dia. Vamos estar para o nosso dia a dia. A gente é casado. Com exceção dos adolescentes, todo mundo aqui é casado. Não é? E Xavier que vai se casar em breve. Não é, Xavier? Então vamos lá. Aí o dia a dia, pá. Quem é que nunca brigou aqui? Num relacionamento. Não é verdade? Quem é que nunca se estranhou? Então a pergunta é, será que eu poderia pegar esse texto aqui de Abraão e dizer, da mesma forma como Abraão chegou para Ló e disse, aparta-te de mim? Entende? É isso que eu estou querendo dizer. Que a gente tem que ter essa sabedoria para agir. Agora, eu também estou querendo dizer da seguinte forma, por exemplo, se por acaso um cônjuge meu, ou de vocês, chegar e dizer da seguinte forma, ou eu ou Cristo, quem você vai escolher? Aí, meu amigo, como é que é a história? Arruma tuas coisas, tchau. Ou tu arruma a tua ou arruma a minha. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A circunstância é que vai determinar a minha atitude. Aqui nesse caso, aqui a gente tem que observar isso. Entendeu? A escolha de Ló. Eles já tinham passado uma dificuldade no Egito. Aquela cidade havia fome naquela cidade. Sim. Na hora dele fazer a escolha, ele tinha que escolher o melhor. Para a família, para todos. Não, e não tem a condenação de ter escolhido, entendeu? Porque é isso que eu estou dizendo para a senhora. Eu estava vendo um comentário, o cara disse, não, porque o cara escolheu, o cara cresceu o olho, o cara... Mas peraí, nessa terra aqui, quem é que morava? Os cananeus, que era o quê? Era um povo ruim, idólatra, depravado, tudo que não prestava. Estão lembrados lá do filho de Noé, que recebeu a maldição lá? Aliás, o neto de Noé, né? Que o filho de Noé não é? O neto de Noé. Então, essa terra aqui que ambos moravam, não tinha bugia não quer dizer que não. Ló escolheu o lugar onde o pessoal que não prestava morava. E Abraão escolheu, não, meu filho, não. Quem disse a vocês? Ninguém prestava aqui não. Então é interessante que a gente vê isso, que observa, em determinado momento, entendeu? Debaixo de oração, debaixo de um discernimento, essa decisão de Abraão foi a correta. E você tem que fazer uma leitura, por exemplo, Ló tinha posses. Ló, quando ele vai lá para Sodoma e Gomorra, quando ele sai de lá, ele sai com o quê? Nada. Nada. Com nada. Então tem as consequências. Com nada.
Mas observa uma coisa bem interessante, mas a consequência aí, Xavier, não é uma consequência direta sobre ele. Porque as outras, é isso que eu quero dizer, os outros lugares daquela circunvizinhança ali dos cananeus, entendeu? Não era somente Sodoma e Gomorra que não prestava. Toda aquela circunvizinhança ali não prestava. Tá entendendo? Por exemplo, e aí a gente vai ver na questão do decreto de Deus, né? Por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética. Se Ló tivesse ficado com Abraão, não é? Vamos imaginar uma situação hipotética. Quando a gente vai ver lá na frente, como é que vai surgir os amonitas e os moabitas? As duas filhas de Ló, pensando que o Senhor Deus tinha detonado todos os homens da terra, que não tinha mais homem nenhum, ambas eram virgens, uma olha para a cara da outra e diz, olha, é o seguinte, Deus matou todo mundo, a gente vai morrer virgem, nosso pai não vai ter descendência, e nem a gente vai ter menino. Então bora fazer da seguinte forma, tu vai embriagar papai, tu vai dormir com ele, amanhã sou eu. E é assim que surgem os moabitas e os amonitas. Aí a pergunta é, vamos lá, se Ló tivesse ficado com Abraão, teria homens para as mulheres dele? Da mesma forma como Abraão providenciou. Mas observa que no decreto de Deus, Deus não quis isso. E é interessante que a gente vê nesse contexto, né? A história de Ruth mesmo. Sim. Se Noemi não tivesse ido para lá. Aliás, vamos voltar, se Deus não tivesse mandado fome. Entendeu? Se o Senhor não tivesse mandado fome, se Noemi não tivesse ido para lá com o marido, com o menino, tudinho, se os dois cabras lá não tivessem casado com as moabitas, vem mesmo, vai construindo essa ideia aí. De repente o que? Morre o marido da mulher, morre os filhos, sai morrendo todo mundo, só fica Noemi e Ruth. Noemi disse, eu vou voltar. Olha filha, fica aí na tua terra. Não, para onde tu for eu vou, teu Deus é meu Deus, aquela conversa de Ruth com Noemi. Ruth volta. Entra-se debaixo da lei o quê? Do Goel, do resgatador. Entendeu? Boaz. Eu estava na segunda linha de sucessão. O primeiro era outro cabo entrega o direito para Boaz. Boaz fica com Ruth, se casa com Ruth. E nessa brincadeira, Ruth é o quê? De Davi. A avó de Davi. Entende isso? Então observa, a gente não sabe por que Deus decretou isso para a vida de Ló. Poderia dizer, por que Ló não acompanhou Abraão? Não tem uma lógica, né? Humana não, o que a gente tem é decreto. Humana não, tem um decreto que está desenrolando. E observa que essa decisão de Abraão aqui, em outra situação, mas nessa aqui foi a correta. E aqui que eu quero dizer, o princípio era esse. Que a gente tem que pedir a Deus sabedoria para diante de determinadas situações, dizer, vou fazer isso. Calma. É o caminho mais fácil. Às vezes o caminho mais fácil é o correto. Às vezes o caminho mais fácil não é o correto. Volto a dizer, qual era o caminho mais fácil para Sara ter um filho? Bom, eu sou estéril. Eu já estou meia velhinha. Tá H aí, ó, bonitona, menstruando. Abraão, H, filho. Não é o que todo mundo faz aqui na época? É o que Jacó vai fazer. Só que o Senhor não era o caminho do Senhor. Não era o caminho do Senhor. O caminho do Senhor foi essa aqui. Tem. E tem que pedir a Deus sabedoria para agir. Entendeu, irmãos? Então observa. Abraão diz, né? Peço que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Pronto. Aí o 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, era regada, porque tinha água, tudo. Aí aqui nós temos comparação, né? Que o lugar que Ló escolheu era igualzinho o jardim do Senhor. Há uma comparação ao Éden, ou seja, que tinha água. E também há uma comparação ao Egito, ou seja, que tinha água. Entendeu? E aqui não quer dizer que Ló cresceu o olho.
Eu tenho gado. Os meus bichos precisam comer e beber. O meu tio olha para mim e diz, escolhe para onde tu quer ir. Entendeu? Eu vou para onde for. E escolheu, né? Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. E aí foi a separação. Aí vamos lá. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. A ideia de ir armando as suas tendas, porque lembre-se, eles são seminômades. Aqui você não tem a ideia de cidade. Então, onde tinha lá um poço d'água, ficava um tempo lá. A água secou, desmonta acampamento, parte no meio do mundo. Aí chega onde tem outro poço d'água. E nessa brincadeira, Ló foi chegando perto de Sodoma. Que também é outro detalhe, né? É outro detalhe, né? Não é que ele foi para Sodoma, ele vai armando, só que ele vai chegando perto de Sodoma, que era uma cidade. Certo? Aí, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, olha só. Aí, aquilo que a irmã Zene falou, né? Bem posto, não é? O Senhor vai falar novamente, entendeu? Para Abraão. Só que observa uma coisa aqui, irmão. Só que observa uma coisa aqui. Vamos ler aqui do 12:5 até o 12:9. 12:5 até o 12:9. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Isso aqui é de Harã, tá? E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Que é a mesma observação que é dito, né? Não é no verso 13:7. Nesse tempo os cananeus e fariseus habitavam a terra. É a mesma coisa, né? Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Observa que no 12:7 o bendito vai dizer: ó, vou te dar essa terra, certo? E no 13:14 o Senhor vai, de uma forma mais específica, falar sobre essa terra que Abraão ia dar. Que é isso que a irmã Zene falou, né? Ele já tinha falado antes, mas aqui eu vou falar de forma mais específica. Aí disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra. Essa ideia de percorrer a terra era a ideia de... Deixa eu usar uma linguajar pentecostal aqui, sabe que os pentecostais usam muito, tá? É a ideia de tomar posse. Entendeu? Essa ideia de estar andando e estar fazendo um levantamento da terra que vai ser dele. Certo? Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E observa, da mesma forma como Ló ia mudando as tendas, tá? Mudando as suas tendas, volta a dizer, ele é seminômade. Quando o poço seca, ele muda de um lugar, vai para outro. Foi habitar nos carvalhais de Manré. Certo? Que Manré era um cara lá. Mas é interessante essa ida de morar perto dos carvalhais, tá? Que estão junto a Hebron, e ali Abraão edifica um altar ao Senhor. Então, meu senhor, o que é que vai caracterizar aqui a história de Abraão aqui? Não é? São duas coisas que você vai ver no começo do 13, certo? No começo do 13, quando ele sai do Egito, até quando ele vai lá para Hebron. Não é? Ele sai do Egito, volta para o Negueb, certo? Mas ele vai lá para Betel. E é interessante que lá em Betel, né? Lá perto de Siquém,
lá no Carvalho de Mouré, ele edificou um altar lá perto. E aqui, nos Carvalhais de Manré, também perto das árvores, ele faz outro altar ao Senhor. Culto a Deus. Ele vai cultuando ao Senhor, o Senhor vai enriquecendo ele. E o Senhor vai dando a terra a ele. Mas observa que ele vai fazendo as coisas debaixo da orientação divina. Ele vai consultando ao Senhor, ele vai cultuando a Deus e, consequentemente, ele vai tendo a bênção de Deus, irmãos. A gente poderia pensar, bom, se a gente podia tirar algumas coisas para nossas vidas, sabe, é isso. Culto a Deus, irmãos. Culto a Deus. Entendeu? Culto a Deus. Sabe? Culto a Deus. Essa ideia. Pô, tu observa, eu estava vendo um negócio que o pessoal estava questionando se foi correto Abraão ter ido para o Egito ou não. Abraão foi para o Egito porque tinha uma realidade. Fome, meu filho. Ele estava no Negueb. Ele estava indo para o Negueb, a região é seca. Fome. Certo? O mesmo procedimento que Abraão vai para o Egito, você vai ver Jacó fazer o mesmo. Só que Deus vai mandar José na frente. Entendeu? Você tem um procedimento normal. Não tinha água. Fome. Tá? Oi? Pois é. Pronto, lá no Egito, você vê, no Egito, Deus enriqueceu Abraão no Egito ou não enriqueceu? Enriqueceu. Ele ganhou o que no Egito? A gente viu isso aqui, ó, 12:9, ó, 12:16. Ele veio ter mais boi, jumento, escravo, escrava, mais coisa. Deus vai enriquecendo ele. Chegou no tempo dele cair fora, caiu fora, foi embora. Entende? E aqui, ó, depois da separação, certo? Que foi outra decisão acertada dele, certo? O Senhor vai dizer, ó, essa terra aqui, ó, percorre essa terra, que essa terra eu vou te dar. Agora, é interessante que Abraão percorreu aquela terra, mas aquela terra tinha gente. E o Senhor só vai dar essa terra, os descendentes de Abraão só vão possuir essa terra, ó, lá em Josué, que é quando eles vão entrar nessa terra prometida. Mas vai acontecer um bocado de coisa ainda. Mas o que a gente vê, a caracterização aqui é o quê? Culto. Todo momento é culto. Observa, ele volta, ele sai do Egito e ele volta para o lugar onde tem o quê? O altar. Ele volta para o lugar onde está o altar. A gente podia fazer uma aplicação, né? Por nossos dias, né? O cara está numa situação, aí Deus inclina o cara vai para outra situação, que naquela outra situação tem os seus perrengues, mas o cara sai mais rico, o cara sai melhor, por assim dizer, do que quando entrou. Mas o que é que muitos fazem hoje em dia? Primeira coisa, esquecer de Deus. O que é que Abraão faz? Barriga cheia, né? O que é que Abraão faz? Abraão volta para cultuar a Deus. Abraão volta para cultuar a Deus. Entende, irmãos? Isso é o que a gente tem que aprender. Vamos lá. Nessa volta tem aquela agonia toda dos pastores que a gente já viu. Consulta ao Senhor. O que é que Abraão faz? Toma uma decisão, sabe? Olha, a gente é parente. Tu pega a tua manga. Tu vai embora. Eu vou embora. A decisão correta foi essa. Entende? Depois, ó, Deus mostra, Deus manda Abraão percorrer a terra, Abraão sai percorrendo a terra, entendeu? E eu quero dizer aqui, a ideia de percorrer a terra é isso: ele vai para um canto, quando a água acaba, ele desmonta as tendas, vai para outro lugar, monta as tendas e assim vai, certo? E assim vai. Mas observa que o que é que acontece aqui, irmão? Abraão volta. Só que agora ele vai para Hebron, não vai para Siquém, e lá ele faz o quê? Lá nos Carvalhais, que vamos dizer, uma propriedade desse cara aqui, desse Manré, que era um Amoni, que era era um cara aqui.
Entendeu? O que é que ele faz? Um altar para invocar o Senhor. O que caracteriza a vida de Abraão? Culto, buscar a presença de Deus e fazer o correto e tomar as decisões necessárias, mesmo que elas sejam difíceis de ser tomadas. O problema, irmão, que eu acho, não é uma decisão que eu vou ter que tomar na minha vida. O problema é saber se essa decisão que eu vou tomar na minha vida é o correto diante de Deus. Eu volto a dizer, irmão, nem sempre o caminho mais fácil é o correto. Entendeu? Aqui Abraão foi bem óbvio, bem objetivo, né? Olha, tu é meu sobrinho, mas não dá para resolver isso aqui não. Vai-te embora, eu vou embora. No caso de Agar, Sara foi bem objetiva, mas não era o correto a ser feito. Observa, eu estou repetindo de novo. No caso de Jacó, entendeu? Houve a questão das concubinas e não teve a problemática que teve de Sara com Agar. Ou a problemática com os filhos de Jacó, antes que alguém diga, mas os filhos de Jacó não brigavam? Sim, eles brigavam. Mas não brigava porque um era filho da concubina, outro era filho da mulher principal. A briga era por quê? Porque Deus deu 10 filhos a Jacó, entendeu? De Leia, de Bila e de Zilpa, mas não deu nada de Raquel. O 11º, Jacó já idoso, foi filho de quem? De Raquel, da mulher que ele amava. O caçula dele era filho da mulher que ele amava, porque ele tinha trabalhado 14 anos. Foi isso a razão da ciumeira. Mas observa, esse expediente com Sara não foi assim. Então, irmãos, o que eu quero dizer é isso, que a gente tem que orar a Deus. A vida de Abraão é pautada por isso. Mesmo Abraão estando rico, Abraão volta para cultuar. Abraão não abandona o Senhor. Abraão sabe que quem está abençoando ele é o Senhor. Abraão teme ao Senhor. Entendeu? Abraão obedece ao Senhor. Não é feito muito crente hoje em dia. O cara tem uma graminha. O cara melhorou a vida, uma graminha. Uma besteirinha, uma graminha. Já se sente rei na barriga. Desaparece da igreja. Entendeu? Tolo. Abraão reconhece que tudo procede de Deus. Abraão está cultuando a Deus. Em momentos difíceis, Abraão toma decisão. O problema é para ser resolvido. Feito o senhor falou esses dias, né? E depende da imagem que você tem de Deus, né? Tem muitos que têm imagem de Deus, feito lá o tigre no papel, né? Uhum. E o tigre real. Tem muita gente que tem imagem de Deus no papel, né? Tem muita gente que essa do tigre do papel é engraçado mesmo. Os caras dizem, não, eu creio em Deus. Só que a crença deles em Deus é igual a um tigre no papel. Você está entendendo? Ele diz que crê em Deus, mas ele não teme a Deus. Porque ele acha meio que Deus não vai fazer nada. Mas quem teme a Deus sabe que Deus é. Entendeu? Quem teme ao Senhor sabe que o amor que Deus exige é exclusivo. Ele abençoa, mas ele quer fidelidade. Ele quer exclusividade. Deuteronômio 28 está na minha cabeça. Pois é. É isso mesmo. Ele quer exclusividade. Entende? Ele abençoa, mas ele quer exclusividade. É até entanto que uma das imagens que o Senhor Deus é apresentado no Antigo Testamento é de marido, né? Marido. Proprietário, dono da igreja. Entendeu? E o Senhor quer exclusividade. Aliás, não é assim que começa, né? Não terás outros deuses diante de mim. Entendeu? Não começa a ser assim. Agora, é tolice, irmão. O cabra melhora uma graminha, já se afasta do Senhor. Abraão ficava rico, nos pés do Senhor, adorando o Senhor. Decisões difíceis a ser tomadas, eram resolvidas. Entendeu? Agora, tem que orar. Tem que orar. É
defeito sempre eu digo, né? Dever lavado, não ter levado nenhum. Pois é. Compreenderam, irmãos? Essa questão aqui? Compreenderam? Compreenderam? Todo mundo entendeu isso aqui? Então, irmão, vamos pedir a Deus sabedoria. Chegando a uma tomação difícil, ora a Deus. Não vai para o caminho mais fácil. Ora a Deus para ver qual é o caminho que vai ter que ser tomado. Se é o mais difícil ou o mais fácil. Mas uma coisa é resolver. Em cima do muro não pode, né? Não. Ore a Deus, resolva. Resolva. Agora tenha sabedoria. Eu volto a dizer, aquilo que aparentemente é o normal a ser feito, em determinada circunstância, não é. Lembre-se de Sara. O normal, sou estéril, H está aqui, normal, tranquilo. Não era não. Não era a decisão correta a ser tomada. Entendeu? Talvez aqui fosse, bota tentar conciliar isso, é teus escravos, meus escravos, a gente dá um jeito aqui, a gente é tudo família, a gente já está caminhando junto mesmo, já passou pelo Egito, entendeu? Lembrando também de um detalhe, viu? Quanto mais gente melhor, porque eles eram muito ricos e eles não moravam numa cidade-estado protegida, eles moravam no meio do nada. Então, quanto mais gente melhor, tu te ajuda, eu me ajudo, a gente se protege. Não era o natural? Não era o óbvio? Só que a decisão correta foi, olha, tu vai para lá e eu vou para cá. Agora, não foi birra, porque quando Ló precisou, Abraão foi e socorreu. Mas não quer dizer que Ló disse para Abraão, volta filho, vamos ficar tudo junto? Olha o dedinho. Tem que ter sabedoria, irmão. Tá? Peço para Eder. Está fechando ali a transmissão e a gente vai para a nossa reunião de oração.